Eu sou eu sou apaixonado pela presença de Deus. Eu não sei você, mas tudo que eu encontro na presença de Deus. Tudo que eu preciso, eu encontro na presença de Deus. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que na presença de Deus, amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, Prazer. Sou de São Paulo, atualmente, quer dizer, morei em Londrina há 4 anos. Como o pastor falou, nós temos um amigo em comum, Paulo Silva. E em janeiro desse ano eu voltei para São Paulo, Deus nos direcionou a retornarmos. E nós éramos felizes e não sabíamos. Porque Londrina a gente dormia com o som do vento. E São Paulo a gente dorme com o som dos motoqueiros. Os motoboy entregando pizza. E é a noite inteira. Mas, quando Deus manda, a gente só obedece, né? E aí a gente não se arrebenta lá na frente por não obedecer. E eu sou muito grato a Deus, porque Ele mudou a minha história, e eu creio que Ele mudou a tua história, e eu amo a presença dEle, eu amo pegar o violão, eu amo poder cantar a Ele, porque Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. E eu gosto de manter esse ambiente de adoração também na minha casa, com os meus filhos, a minha esposa, porque assim como eu estava compartilhando hoje à tarde com o Ministério de Louvor, a Bíblia fala que o filho só faz o que vê o pai fazer. Sabe, eu tenho um desejo no meu coração de, daqui a uns anos, eu poder estar ministrando adoração e ver meus filhos junto comigo, cantando aqui junto. E eu louvo a Deus pelas experiências deles. Eu tenho 2 filhos, o Gustavo e o Felipe. O Gustavo tem 7 anos e o Felipe tem 5. Eu e minha esposa vamos fazer 13 anos de casado agora. E eu já sou quarentão, galera. Já entrei no ENTA. Mas estou bem, né? Estou legal, né, galera? Estou legal. Vou poder voltar a pegar minhas ondas, porque em Londrina não tinha praia. Já peguei minha pranchinha de volta. E aí sim, cara. E eu falo disso porque eu quero que esse ambiente de adoração esteja na minha casa. Quem deseja isso? Glória a Deus. E recentemente nós tivemos uma experiência muito linda com nossos filhos. O Gustavo, de 7 anos, desde o ano passado, que ele comentava comigo e com a minha esposa que ele queria ver um anjo. Ele falava, eu quero ver um anjo. E na igreja ele ouvia as histórias. E ele falava, eu quero. E nós falamos para ele, filho, se esse é o desejo do teu coração, fala com Deus. Fala com o Senhor. Sempre quando você for dormir e você for orar, você fala com Jesus. E pede para Ele, para que você tenha essa experiência. Você crê em anjos, amém? E aí o que aconteceu? Numa determinada noite, o Gustavo e o Felipe foram para a cama para dormir, minha esposa foi com eles. E eu tinha acabado de chegar e eu estava ali fazendo alguma coisa para mim, acho que para comer, e fui para a sala. E eles vieram me dar tchau, boa noite e tal. E beleza. Passou alguns minutos, eu comecei a ouvir um choro. E um choro forte. E eu fiquei pensando, eles estavam indo dormir e agora estão chorando? E aquela coisa de pai, né? Você fica, será que a Vanessa deu bronca neles, né? O que será que aconteceu? E eu fui até o quarto. Meu irmão, minha irmã, quando eu entrei no quarto, eu fui tomado por uma presença de Deus naquele lugar. E eu olhei para o Gustavo e para o Felipe e para minha esposa, eles estavam em prantos, chorando. E o Gustavo, ele chorava com um sorriso no rosto. E na hora que eu entrei naquele quarto, e eu comecei a olhar para eles, eu entendi o que aconteceu. Eles estavam tendo uma experiência real, verdadeira, com o Senhor. E eu não tive como não ficar quebrantado naquele lugar, porque a presença de Deus estava ali tão marcante. E o Gustavo chegou perto de mim e ele falou assim, pai, eu vi um anjo. Aí eu falei, sério, filho? Ele falou assim, é. E o Felipe, que é o mais novo, que nunca pode ficar para trás, né?
Ele falou, pai, eu vi vários anjos. Aí eu falei, tá bom, Felipe, amém. Só que o mais legal é que assim, eles choravam, só que eles tinham um sorriso no rosto que eu nunca tinha visto nos meus filhos. E eu cheguei para o Gustavo, eu falei, Gu, foi legal? Ele falou assim, foi. Eu falei, você ficou feliz? Ele falou, estou feliz. E aí ele deitou, cada um na sua cama. Pensa, duas crianças que deitaram quebrantadas, com um sorriso no rosto. E ali, eu não tive como não glorificar Deus. E ali eu pude entender que eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. E ali eu pude sonhar mais. Ali eu pude ver meus filhos junto comigo e com a minha esposa. Ali eu pude orar por eles e dizer, Deus, é isso. Que eles possam viver todos os dias deles na casa do Senhor. Assim como nós cantamos, e assim como está lá no Salmo 27, para contemplar a grandeza do Senhor e aprender no seu templo. Sabe, são experiências que a gente só vive na presença de Deus. Não há outro lugar. Só que uma das coisas que eu tenho procurado entender diante de Deus é como eu me achego na presença dEle. E é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Qual é o verdadeiro motivo de você estar aqui? Qual é a realidade do teu coração para você estar aqui nessa noite? A realidade é porque você o ama? Ou a realidade do teu coração é porque Ele proporciona coisas que você precisa? Sabe, foi tão forte aquela cena e aquela presença de Deus naquele quarto. E eu comecei a me questionar depois que eu saí daquele quarto, mas assim, um questionamento bom. Na verdade, não tem como a gente não comparar. E eu fiquei olhando para toda aquela situação e eu falei, Deus, foi tão fácil. Eles só desejaram, eles só falaram, eu quero. E o Senhor veio. Mas aí nós somos adultos, a gente vai crescendo, e é tão difícil nós desejarmos a presença de Deus, é tão difícil nós dizermos simplesmente, Senhor, eu quero, Senhor. Porque a gente começa a chegar na presença de Deus sempre esperando receber algo em troca. E eu tenho compartilhado sobre isso, porque isso tem mexido com o meu coração. Nesses 4 anos que eu morei em Londrina, eu viajei bastante para ministrar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, dentro de um chamado que existe sobre a minha vida, e eu creio que é um chamado sobre as nossas vidas, pregar o Evangelho. Isso, na verdade, é a lição de casa que Deus nos deixou. Mas cada um tem um chamado específico, amém? Você tem um chamado sobre a tua vida. E o meu chamado é através da adoração. Só que nesses 4 anos que eu tenho viajado e ministrado, eu convivi com pessoas que infelizmente venderam o seu chamado. Eu convivi com pessoas em que trocaram a presença de Deus por valores, por camarins, por estruturas. E eu estava compartilhando hoje à tarde com o Ministério de Louvor que Jesus, ele não parou, construiu um grande templo e falou, venham até mim. Jesus, ele estruturava os corações. Jesus, ele andava, e por onde ele andava, ele transformava, ele curava, ele vinha com amor, com compaixão, ele mudava histórias. E nós temos vivido um tempo onde nós só queremos a presença de Deus para que ele possa sanar os nossos problemas, ele possa resolver a nossa situação, ele possa consertar a nossa casa. Só que se nós entendermos que se nós o amarmos verdadeiramente, sem esperar algo em troca dele, nós vamos ter muito mais coisas do que nós imaginamos. Abra a tua Bíblia em João 14, 21. João 14, 21 diz assim:
Quem abriu, diga eu. Quem não abriu, diga socorro. Se quiser pode abrir no celular, tranquilo. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele começa dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos. Agora, vai lá em Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do 34 até o 40. Diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o primeiro e grande mandamento? Leia comigo, diga: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: olha para o teu irmão do lado e diga: te amar, assim como eu me amo. Você conseguiu falar isso para o teu irmão? A gente fala meio assim: te amar. O homem não quer olhar para o outro homem e dizer assim: te amar, cara. Eu te amo, mano. Não é? É difícil, mas é mandamento. E aí, nós começamos a entrar numa linha com Deus. Nós começamos a entrar numa linha com Deus que nós queremos receber tudo que Ele tem para nós. E Ele fica esperando de nós, mas eu quero ouvir de vocês aquilo que eu tenho esperado. Eu quero encontrar em vocês aquilo que eu tenho buscado. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero encontrar em vocês aqueles que leem, mas que cumprem os meus mandamentos. Porque nós lemos lá João 14, 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E hoje eu estava compartilhando justamente isso. Sabe, aonde nós vamos chegar com Deus está ligado ao quanto nós o amamos ou não. Porque se nós o amamos ao ponto de desconsiderar as nossas necessidades, significa que o nosso coração está totalmente preso ao coração de Deus. Porque nós conseguimos olhar mais para Ele do que para as nossas próprias coisas. E é isso que Ele está dizendo: me ame acima de todas as coisas. Acima das circunstâncias. Me ame acima até mesmo da sua própria família. Abra a tua Bíblia em Isaías 53. Eu gosto desse texto, porque Deus nos amou acima mesmo do que, talvez você possa pensar, que loucura que você está falando. Mas o Senhor, o Pai, Deus, nos amou até mesmo mais do que Ele amou o próprio Filho. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas Ele nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Então isso significa que Ele nos amou muito. E aqui Isaías 53 diz assim no versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe, nós vemos uma trindade que totalmente ligada em amor. Nós vemos um Deus Pai que nos amou tanto que entregou seu Filho para morrer por nós. Nós vemos um Filho que, em obediência ao Pai, nos amou tanto e se entregou, pagou sofreu por aquilo que eu e você nunca conseguiríamos sofrer. Nós vemos um Filho que nos amou tanto ao ponto de dizer assim: não vos deixarei só, mas vos enviarei o Consolador. Sabe por quê? Para que a presença dele permanecesse constantemente em nós. Aí eu pergunto para você, isso não é amor? Você poder acordar todos os dias e ver que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, isso é amor. Isso é um Deus que zela por mim e por você. É um Deus que Ele só pede uma coisa: me ame. Só isso que Ele pede. Mas o problema é que o nosso amor muitas vezes está ligado a Ele, por aquilo que Ele vai nos proporcionar. Eu tive uma experiência também com meu filho Felipe. E foi uma experiência engraçada, mas uma experiência muito dura para mim. Uma noite eu estava em casa e o Felipe, de 5 anos, ele estava com 4 aninhos. Ele veio me dar boa noite para dormir, e ele chegou pertinho de mim. E aí ele chegou e falou assim para mim: pai, eu te amo. E na hora que eu olhei para o Felipe, eu falei assim: eu também, filho. Aí o Felipe, ele voltou a olhar para mim, ele não ficou satisfeito com a minha resposta. Ele voltou a dizer para mim: não, pai, eu te amo. Aí eu olhei para ele e falei: eu também, filho. Aí ele engrossou a voz, fez assim, falou: pai, eu te amo. E eu voltei a olhar para ele, dei risada e falei: eu também, filho. Aí ele saiu bravo e foi lá para o quarto. E lá do quarto ele gritou: pai, eu te amo. E eu da sala gritei: eu também, filho. E aí ele gritou: vem aqui, pai. E eu levantei do sofá, e foi a cena mais engraçada, porque eu entrei no quarto, o Felipe ele estava sentado assim na cama. Aí a mãozinha pequenininha, ele fez assim no colchão: senta aqui, pai. Aí eu comecei a rir e sentei. E aí o Felipe olhou para mim e falou assim: pai, é para você dizer para mim: eu te amo. Aí eu: ah, filho, entendi. Aí ele voltou a dizer para mim: pai, eu te amo. Aí eu olhei para ele e falei: Felipe, eu te amo. E o Felipe, ele é muito ativo. Ele gosta de correr, de brincar, criança. Ele simplesmente deitou, virou de lado, fechou os olhos e apagou. E eu, conhecendo meu filho, eu achei aquilo muito estranho. E aí eu saí do quarto, sentei na sala, e aquilo ficou na minha mente. Que esquisito. Felipe não é de dormir assim, porque ele sempre gosta de ganhar tempo. Ele sempre procura chamar para tentar ganhar um pouquinho mais de tempo para não ter que dormir rápido. Só que naquele momento que eu estava no sofá, eu tive uma experiência com Deus porque aquilo estava matutando na minha cabeça. E de repente a presença de Deus veio naquela sala onde eu estava e Deus começou a falar para mim: Anderson, todos os dias eu tenho dito para você: eu te amo. Só que você entrou num estilo de vida onde você se acostumou simplesmente apenas responder para mim: eu também. Você entendeu? A gente acaba caminhando com Deus muitas vezes desse jeito. E naquele sofá eu comecei a chorar, porque ali eu entendi que o meu amor a Deus estava sendo diante daquilo que Ele me proporcionava. Então era muito fácil corresponder ao amor dele simplesmente dizendo: eu também, sendo que Ele estava esperando que o meu amor por Ele fosse simplesmente por quem Ele é. É a mesma coisa que um casal. Quem é casado aqui?
É a mesma coisa que você virar para o teu marido ou para a tua esposa e você declarar o seu amor a ela, que nem eu virar para minha esposa Vanessa e falar, amor, eu te amo. E do lado de lá você não ouve nada. Aí você fala, amor, eu te amo. E você começa a escutar, cri, 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 cri. Você não espera? Você não vai esperar uma resposta? Você não espera ser compartilhado desse mesmo amor? Deus não é diferente. Jesus não é diferente. O Espírito Santo não é diferente. Eles nos amam e eles esperam ser amados por nós. Eles não esperam que a gente fique barganhando com eles. Porque eles conhecem o nosso coração. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, 5 e 6, diz assim, quando orardes, não oreis como os hipócritas, porque eles oram alto nas sinagogas, eles querem ser vistos. Mas entra no teu quarto e se lança no secreto da presença de Deus, e o Pai, teu Pai que está em secreto, Ele te ouvirá e te recompensará. Sabe o que Ele está dizendo? Se lança na minha presença, rasga o teu coração na minha presença. Eu sei o que está no teu coração, eu te conheço. Não tentem me enrolar. Eu te conheço. Eu só quero que você fale comigo a verdade que está no teu coração. E qual é a verdade que está no meu e no teu coração? Será que nós o amamos verdadeiramente? Ao ponto de dizermos, Senhor, eu te amo. E desencanar das situações da conta que você tem que pagar. Talvez da enfermidade que esteja acontecendo em alguma pessoa da tua família. Será que nós temos realmente essa verdade no nosso coração, rompendo e saindo da nossa boca em forma de adoração, dizendo simplesmente, eu te amo, acima de todas as coisas? Ou será que o nosso eu te amo está sempre sendo, Senhor, Sara, minha esposa, que o Senhor vai me ouvir? E eu gosto muito de ler o texto da mulher do vaso de alabastro, porque é um texto que aquela mulher nos ensina tanto. É um texto onde a mulher entra numa casa onde Jesus está, e ela começa a derramar um perfume sobre Jesus. Mateus 26, a partir do versículo 6. E quando ela começa a derramar aquele perfume sobre Jesus, os discípulos eles ficam indignados, porque os discípulos, qual era o foco deles naquele exato momento? Não era nem Jesus, não era nem aquela mulher, o foco deles era aquele perfume. Por que esse desperdício? Podia vender esse perfume e dar-se o dinheiro aos pobres, é o que eles falam. E muitas vezes, nós estamos lidando com Jesus dessa forma. Jesus, hoje é um desperdício andar com o Senhor, amanhã a gente conversa, porque hoje eu tenho que resolver algumas coisas. Então eu vou desperdiçar meu tempo agora para conversar com o Senhor, então não, deixa para amanhã. Nós fazemos isso. E sabe, nesse texto de Mateus 26, o que me mostra nesse texto é que muitas vezes nós nos acostumamos tanto a andar com Ele. Sabe, já é tão comum nós virmos aqui na C3. Já é tão comum nós irmos lá no grupo, lá na casa. E aí se torna tão rotineiro, que quando você vem para cá, talvez você só cante uma canção. Mas não foi a expressão do teu coração. Foi apenas uma canção. E aí muitas vezes nós fazemos como aqueles discípulos, que eles estavam tão acostumados a andar com Jesus. Jesus já era tão amigão. Jesus já era o brother. Jesus já era aquele cara que eles andavam o tempo todo juntos. E quando a gente começa a ter muita intimidade, a gente começa a faltar com respeito. Quando nós temos muita intimidade, nós achamos que a gente pode tirar o sarro. Quando nós temos muita intimidade, nós achamos que nós podemos desmerecer a pessoa na frente das outras pessoas, da forma que a gente quiser. E na hora que aquela mulher começou a derramar aquele perfume, eles disseram, por que esse desperdício? Jesus ele fala assim, os pobres sempre tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez, preparando-me para o meu sepultamento. Mas olha que lindo que ele diz. Abra lá em Mateus 26.
Mateus 26, versículo 13, diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que lindo esse texto. Sabe, eu entendo nesse texto que o Senhor, Ele quer lembrar de nós. Nós estamos aqui nessa noite e eu quero poder sair daqui sabendo que eu fui lembrado pelo Senhor. Você tem que sair daqui a cada culto, a cada momento que vocês estiverem em comunhão, a cada momento que vocês estiverem em adoração na sua casa, com sua família. Sabe, tem que haver esse desejo no nosso coração. Eu quero ser lembrado pelo Senhor. Porque o que eu fiz aqui nessa noite mexeu com o coração dele. O que eu fiz aqui nessa noite não foi pedir, mas foi dar. Porque aqui está falando de uma mulher que ela não pediu nada, ela simplesmente deu. Uma mulher que não chegou de qualquer forma, ela chegou com o que ela tinha de melhor. E sabe o que é o meu e o teu melhor? Está aqui dentro. Ó. É aquilo que ele conhece, é aquilo que ele sonda, é aquilo que ele quer entrar todos os dias e ver aqui dentro a simples palavra: eu te amo. É só isso que ele quer. E tudo isso que ele quer. Mas poderia ser tão fácil, assim como meus filhos naquele quarto, que eles simplesmente desejaram, e eles oraram e falaram: eu quero. E o Senhor veio. Porque o Senhor encontrou no coraçãozinho deles apenas o desejo de experimentá-lo. O desejo de desfrutar da presença dEle, o desejo de poder, usufruir um pouquinho da glória dEle. E o Senhor, como um Deus bom, Ele veio. E Ele concedeu o desejo do coraçãozinho do Gustavo. Se é um anjo que você quer ver, é um anjo que você vai ver. E eu falei: Gu, e como ele era? Ele era branquinho. Mas sabe o que é interessante? Ele falou que ele não conseguia ver o rosto. Ele não conseguia, porque brilhava. Mas ele pôde experimentar um pouquinho da glória de Deus. Por que nós não experimentamos? Porque nós temos colocado tantas outras coisas em primeiro lugar. E o Senhor, Ele é tão claro, Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso... Está vendo? Tudo está ligado aqui, ó. Tudo está ligado aqui. E serei achado de vós. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Um Deus que fala: buscai primeiro o meu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O tempo todo Ele está dizendo: sou eu. É comigo. Vem em mim. Vem em mim que eu sou facinho. Ele é facinho, galera. Mas é verdade. O céu já foi aberto. Eu estava falando isso hoje à tarde. O véu já foi rasgado. Ele já nos amou de tal forma. Ele já deu o seu filho. O caminho está todo aberto. Mas sabe, nós precisamos começar a abrir caminhos no nosso coração. Precisamos começar a liberar os espaços aqui que estão sendo interrompidos por talvez os nossos desejos humanos e carnais. Começar a abrir aqui os caminhos que estão entupidos, talvez pela gordura da religiosidade. Caminhos que estão entupidos aqui e estão travando, bloqueando o nosso relacionamento com o Senhor. Vamos ficar em pé? Nós cantamos essa última música e eu acho a letra dela muito linda. E ela me faz lembrar de Adão e Eva, e eu fico pensando, eles tinham tudo. Eles tinham a oportunidade de se encontrar com o Senhor todos os dias. Mas os olhos e os desejos
substituíram aquela presença do Senhor. E aquele governo que existia sobre eles passou a ser uma vida de sobrevivência. Sabe, eles podiam contemplar a presença de Deus todos os dias. Mas eles abriram mão por algumas vontades. Eles abriram mão por desobediência. Meu irmão, minha irmã, não abra mão da preciosidade, da riqueza que é a presença de Deus. Então nessa noite eu queria te convidar a fechar os teus olhos um pouquinho. E hoje é uma noite de nós refletirmos um pouco em relação à nossa vida. Como tem sido a nossa vida com Ele. Até mesmo as tuas vindas para cá nos cultos. Talvez você esteja vindo aqui nos cultos para mostrar para o pastor que você está presente. E você tem que vir aqui para poder olhar para Deus e dizer assim: estou aqui, Deus. Estou aqui. Eu vim te ver. Eu vim te abraçar. Eu vim te tocar. Eu vim me relacionar com o Senhor porque eu te amo. Eu vim aqui porque aqui é um lugar que eu posso me lançar na tua presença. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então eu quero te convidar agora você expressar o teu amor a Ele. E é uma noite que, se talvez você esteja nessas condições que eu falei, vindo muitas vezes pedir algo em troca, que seja a noite onde você possa dizer: Senhor, a verdade do meu coração hoje é: me perdoa. Me perdoa por não estar colocando o Senhor no lugar certo no meu coração. Me perdoa. E nessa noite talvez seja a noite de você dizer para Ele: toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar no meu coração. Toma o teu lugar, Senhor. Eu quero que a tua voz, ela elimine todas as vozes que têm gritado dentro do meu coração. Eu quero que a tua voz elimine todas as vozes que têm gritado na minha mente, que têm tentado me acusar, que têm tentado me tirar do foco. Eu quero que a tua voz seja a voz soberana, a voz que prevalece, a voz que vai sempre permanecer gritando no meu coração: eu te amo, eu te amo. Que eu possa ouvir essa tua voz gritando o eu te amo para mim todos os dias. Mas que o Senhor possa ouvir a voz do meu coração dizendo para o Senhor: eu te amo mais do que tudo, eu te amo mais do que a mim mesmo. Diga isso, é você e Ele. Isso, abre a tua boca, deixa Ele te ouvir. Meu amado Jesus. Meu amado Jesus. Meu amado
teus passos que me encontram ao entardecer nesse jardim. Gentilmente sigo a tua fragrância. Se aproxime dele. Me aproximo assim de ti. Teu sorriso me aguarda. Os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor, não há lugar, não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor, não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor em mim. Agora escreva a tua história de amor para Ele. Ele já escreveu a história de amor dele em você. Agora é o momento de você escrever no coração dele a tua história de amor. Hey. Oh. Eu não me vejo mais longe de ti, Deus. Eu não me vejo mais longe da tua presença. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor alegra verdadeiramente meu coração. Só o Senhor me completa. Só o Senhor me satisfaz. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Pai. Eu te dou todo o poder para cuidar de mim, porque eu te amo, eu te amo, eu te amo. Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata
mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais, fale para ele, mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais, que esse seja o grito do teu coração. Que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais
do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor sem fim. Senhor está aqui. Da nossa alma. Senhor, te amo mais que o ouro, mais que a mim.
te amo, Jesus, te amo, Jesus. Oh, como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Tua voz é o que ecoa em meu coração. É a tua voz que eu quero ouvir. A voz do Pai, a voz do Mestre, a voz do bondoso amor que me abraça. Seja abraçado nesse momento pelo amor do Pai. Seja abraçado pelo amor do Pai. Leva-nos a um lugar que nunca fomos contigo, Jesus. Leva-nos aos teus pés. Leva-nos aos teus pés para aprendermos contigo. Leva-nos aos teus pés. Deixa-nos beijar os teus pés. Deixa-nos tocar na hora das tuas vestes, Jesus. Porque é no nosso toque verdadeiro que nós somos curados. É no nosso toque verdadeiro que nós somos sarados. É no nosso toque verdadeiro que nós somos totalmente completos. Nós queremos a tua glória, Jesus. Queremos desfrutar da tua glória, Jesus. Oh. O Senhor está aqui com uma presença tão mansa, tão suave, tão gostosa. Se deixe ser abraçado por essa presença. Só experimente, só experimente. Esse toque que é tão suave e ao mesmo tempo ele é tão poderoso, ele é tão forte, ele é tão grande. Pai, a minha oração nessa noite é que nós possamos voltar para as nossas casas e quando nós deitarmos nas nossas camas, assim como foi com o Gustavo e o Felipe, que nós possamos lá deitados dizer: vem Jesus, vem Pai, vem Espírito Santo. E o Senhor nos levar a uma noite em que nós não conseguiremos dormir, porque nós não vamos querer perder nem um pouquinho da tua presença. Nós queremos sim perder o sono para poder estar contigo. E que nesse lugar seja o lugar secreto, o lugar onde nós vamos falar com o nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai nos ouvirá e nos recompensará. Amém? É simples assim. Desejo e Ele vem. Põe a mão no teu coração e diga assim: Pai, eu te amo. Filho, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. E aplauda ao Senhor, amém.